Olá, povo lindo de Deus, gente abençoada, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, nos dá essa rica oportunidade de voltarmos a ter esse tempo de meditação, esse tempo esse tempo muito proveitoso, né, de qualidade, diante do Senhor, né, e com esse tempo que a gente passa aqui na live 1228, é muito bom. Já vamos aí passando do segundo ano, a gente fazendo essa live, 2 anos já fazendo a live. Começou lá na pandemia, né, no meio da pandemia, no começo para o meio da pandemia, e a gente não soltou mais essa corda, e a gente vem puxando essa corda, graças a Deus, e sempre com a ajuda de outras pessoas, né? Sempre alguém nos ajudando, sempre alguém puxando a corda aí junto conosco, nos fortalecendo nisso, e isso é muito bom. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque sozinho mesmo a gente não vai a lugar nenhum, sozinho a gente vai correr, mas dificilmente a gente vai alcançar resultados, e se alcançar com muito mais sacrifício. Então, quando a gente tem mais pessoas nos ajudando a puxar a corda, isso fica muito mais leve, fica prazeroso, cresce o nosso network, e é uma coisa muito boa. Então, eu agradeço de coração as pessoas que me durante esses 2 anos, né, que a gente vem fazendo essa live 1228, todos os dias aqui, 1228, a gente aqui falando do amor de Cristo e orando por pessoas, recebendo a oração de pessoas, e isso tem sido assim, maravilhoso. Isso tem me ajudado muito, e tem também, para a graça de Deus, pela graça de Deus, para a glória do Senhor, a alegria nossa, mas a glória é só de Deus. A gente tem alcançado vidas, e isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito precioso, a gente alcançar vidas, a gente vê transformação de vidas. Terça-feira eu estive na casa de uma pessoa que a gente acabou se conhecendo através da live aqui, uma família que a gente se conheceu através dessas lives 1228, elas começaram a assistir, e a gente foi se conhecendo através disso, e nessa terça-feira eu tive o privilégio de ir até a casa deles, na cidade de Sumaré, e foi assim algo fantástico. O que eu ouvi do testemunho, o testemunho que eu ouvi foi algo muito poderoso, do que o efeito que fez essas lives, o efeito que fez essa palavra ministrada todos os dias aqui nesse horário, o efeito que fez na vida dessa família, na vida dessa pessoa. Então é muito tremendo. Uma hora dessa eu vou tentar fazer uma live junto com ela, para ela contar aqui os testemunhos, o testemunho que ela vivenciou, né? As coisas que ela vivenciou, a sua família, seu marido, seus filhos, vivenciou por causa desse tempo que a gente passa aqui ministrando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Então, se eu ouvir testemunhos como eu ouvi na terça-feira, sabe, faz com que você deseje voltar aqui. Eu vou ser sincero com você, nem todo dia a gente está disposto, nem todo dia a gente está animado, nem todo dia a gente está para cima, né? Tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente está desanimadão, meio cansado, meio preocupado com as coisas da vida. Mas quando a gente lembra dos testemunhos, né? Quando a gente lembra o que uma live como essa, uma palavra como essa pode fazer na vida das pessoas, e fez mesmo, sabe? O que eu ouvi terça-feira me deixou assim impactado. Eu falei, meu Deus, eu não posso desistir, eu não posso mesmo parar, eu não posso mesmo desanimar, porque mesmo quando eu achando que não está tendo resultado, que é meio que, entre aspas, perda de tempo, a gente não imagina o efeito que está fazendo às vezes no coração, na alma, no espírito de alguém. Então, que essa live possa chegar na sua casa, e que
o seu coração possa se encher de amor, o seu coração possa se encher de paz, e que a palavra que você receba aqui, ela possa surtir um efeito transformador, ela possa surtir um efeito libertador, um efeito curador na sua vida, um efeito motivador. Motivador. É isso que eu quero que aconteça na sua vida e as coisas sigam ainda melhores do que estão, melhores do que estão. É esse o meu desejo para a sua vida, né? A gente vive um tempo em que você encosta nos lugares e sempre tem alguém reclamando, sempre tem alguém. Ontem mesmo eu tive com duas pessoas e sabe, eu cheguei, oi, tudo bem? Tá, daqui a pouco a pessoa já começou a descarregar um monte de problema, um monte de dificuldade, e eu ouvi, né, com respeito, ouvi aquela pessoa falar, deixei ela falar. Depois que ela falou, eu comecei a mostrar o outro lado da situação, né? Porque é muito do nosso coração, é muito do ser humano a gente olhar somente um lado da situação. Eu estou aqui com a Júlia, né? Terapeuta, né? Tá aqui, ó, terapeuta Júlia. Então, ela está muito habituada a ouvir pessoas, né? A ver as pessoas abrindo o coração e contando as coisas. E isso é muito bom, mas é muito interessante porque quando nós que temos essa função, né? Foi nos dado esse privilégio de cuidar de vidas, às vezes as pessoas estão contando para nós uma situação que parece ser deixa eu falar. Parece ser uma catástrofe, né? Parece ser uma catástrofe, uma coisa sem solução. Aí você fica ouvindo aquela pessoa e começa, e como você não está no meio do furacão, e como você tem uma intimidade, isso, catastrófica. Obrigado, Júlia. Tá vendo como ela está acostumada a ouvir pessoas? Ela já viu que eu estava com dificuldade, pum, já quis me ajudar. É assim mesmo. Quem tem intimidade com Deus sempre quer ajudar a pessoa. Obrigado. Catastrófica. Obrigado. Tem hora que dá uns trava-língua, a gente não sai disso, né? Então, às vezes, nós estamos assim, ouvindo a pessoa falar assim, né, uma situação catastrófica e para ela não tem saída. Mas como você está ouvindo ali, você começa a observar e começa a olhar o outro lado da situação, o outro lado daquelas circunstâncias. E você começa a falar com a pessoa. E daqui a pouco, ontem foi assim, daqui a pouco a pessoa estava assim, falando para mim assim, é verdade, pastor, eu não tinha olhado para esse lado. Eu falei, tá vendo? Não precisava você ter ficado tão chateado, não precisava você ter ficado tão bravo, não precisava você ter queimado energias com isso, dessa forma que você fez. Mas o problema é que você só olhou um lado. Se você olhar o outro lado, você vai ver que a situação não é tão assim grave. Que talvez a pessoa esteja fazendo algo porque ela também tem um gatilho, ela tem um motivo, ela fez, sabe? Muitas vezes as pessoas nos ofendem, muitas vezes as pessoas nos machucam porque elas estão machucadas. Às vezes eu ouço pessoas falar assim, eu fui falar com fulano, eu fui rejeitado, eu me senti assim meio rejeitado, me senti meio assim, meio assado. Mas na verdade é porque aquela pessoa também já foi rejeitada. Ela já foi rejeitada e por ela ser rejeitada, ela cria uma couraça, ela cria um campo de proteção. Para não ser machucada novamente, para não ser ferida novamente. Então, para não ser ferida, ela ataca.
ou se ela não ataca, ela se torna indiferente. Então quando a gente olha todos os lados, eu gosto do Evangelho, eu sou apaixonado por Jesus, por Deus, porque eu vejo que Deus, Ele olha todos os lados da situação nas nossas vidas. Deus não julga só por aquilo que Ele está vendo. Por isso que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz. E eu estou sempre repetindo isso. O que aconteceu quando Samuel foi ungir Davi. Parece uma coisa repetitiva, uma coisa até chata de você ficar ouvindo toda hora. Mas a grande verdade é que Deus disse assim, eu vou parafrasear, eu vou trocar as palavras, vou contextualizar com aquilo que a gente está falando agora. É como se Deus chegasse em Samuel e dissesse assim, Samuel, deixa eu dizer algo para você, não olhe só um lado. Samuel, não olhe só a aparência. Samuel, dá uma olhada para todos os lados. Porque eu, Samuel, eu não olho só para a aparência, eu olho para o que tem dentro do coração. Olha o que a Júlia está falando aqui, ela está me ajudando. É exatamente os pensamentos catastróficos, são situações que muitas vezes nem são tão ruins assim. Mas a pessoa ansiosa já vê a coisa por aquele ângulo muito diferente às vezes. Exatamente isso. Exatamente isso. O que Jesus sempre prezou em trazer a gente não para a realidade do mundo, mas para a realidade dele. Ele nunca disse que não ia ter problema, que não ia ter dificuldade, que não ia ter tempestade. Ele levou o pessoal no barco, os discípulos no barco, e lá houve uma tempestade. Lá o mar começou a se arremessar contra o barco. O vento bateu forte. Mas ele disse assim, olha, há uma outra forma de vocês verem isso. Há um outro olhar para isso. E hoje eu queria trazer uma palavra do céu para a tua vida. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, e nem importa o momento que você está passando. Há uma outra forma de olhar para isso. Há uma outra forma de visualizar e de viver e de pensar naquilo que você está vivendo. Não deixe que os seus pensamentos, não deixe que as circunstâncias, a vida, as coisas que você passou, os momentos que você passou, dite os momentos do presente. Não. Não é porque você foi desprezado lá atrás que você vai ser desprezado aqui também. Sabe, eu na igreja vivo muito isso. Às vezes chegam famílias, chegam pessoas na igreja e eu percebo que elas estão fechadas. E quando você vai conversar, são pessoas cheias de talentos, são pessoas cheias de oportunidades para Deus, com oportunidade para Deus fazer algo grande. Mas elas estão fechadas, por quê? Porque elas dizem assim, pastor, eu já fui magoado, eu já fui machucado, eu já fui traído por pastores, eu fui traído por amigos da igreja, eu fui usado pelo ministério, eu fui usado para isso, para aquilo outro. E quando isso acontece, a pessoa se fecha. Por quê? Porque ela está deixando que as feridas do passado impeça que ela dê continuidade àquilo que Deus propôs para ela hoje. Porque fui machucado no passado, não tenho coragem de avançar para o meu presente, para o meu futuro. Sabe? E a gente precisa observar isso. Jesus sempre tratou muito bem disso. Sempre tratou.
Por isso que ele diz, por isso que ele permite que Paulo fale. Quando Paulo diz assim, olha, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. O que ele está querendo dizer? Não seja mais conduzido ou conduzida pelo seu passado. Não seja conduzido pelas suas amarguras. Não seja conduzido pelas derrotas. Não seja conduzido pelas tristezas, pelas decepções, pelas traições. Não seja conduzido por isso. Tem um presente lindo para você e um futuro extraordinário. Nova criatura é. É isso que ele está querendo dizer. As coisas velhas passaram. Já foi. As feridas do passado não precisam doer hoje novamente. E tem gente que não deixa a ferida do passado curar. Porque quando a ferida está curando, está criando aquela casquinha, está criando uma proteção para não doer novamente, a pessoa vai lá e cutuca para sangrar novamente. Tem uma frase aí dos pensadores da internet que diz assim, que quando nós não somos curados, nós acabamos sangrando em pessoas inocentes. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes isso já pode ter acontecido com você? Muitas vezes você pode ter sangrado em cima de pessoas que não tinham nada a ver com a sua ferida. Talvez você hoje esteja me ouvindo e esteja pensando, e eu quero que você pare um pouquinho e leve para dentro e veja e quantas pessoas você machucou porque você estava machucado. Em quantas pessoas você sangrou porque você não tinha sido curado lá atrás e sangrando na pessoa que não tem nada a ver com isso. Às vezes nós não damos continuidade a algo porque nós fomos derrotados lá atrás. E hoje, quando alguém te chama, você diz, não, eu perdi lá atrás. Querido, mas isso foi lá atrás. Foi numa outra situação, foi numa outra realidade. Hoje é outro lugar. Eu costumo dizer para quem chega na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, na Restauração e Vida, com esse tipo de situação, eu digo assim, mas aqui você tem outra oportunidade. Aqui você tem um outro pastor. Aqui você tem uma outra família. Aqui você tem uma outra comunidade. É a oportunidade de você começar de novo. Não é porque você perdeu lá atrás que você vai perder agora também. Você já parou para pensar nesses times de futebol? Sabe, eu acho interessante, eu lembro uma vez que o time, eu sou muito ruim de futebol, eu nem vou tentar aqui, se eu falar alguma besteira você me corrige, mas eu lembro que uma vez, não sei quanto tempo atrás, o Corinthians, Sociedade Esportiva Corinthians, um time que aqui em São Paulo, segundo falam aí, tem a maior torcida. E esse time é amado, é idolatrado por algumas pessoas. Mas por uma situação, por um acaso aí, não vou entrar no mérito porque eu não manjo nada disso, por algum problema, o time caiu para a segunda divisão. O time saiu da primeira divisão. Era impossível você imaginar isso. Era impossível que iam deixar o Corinthians descer para a segunda divisão. Mas aí começou a aparecer umas camisetas, loucos por ti, Corinthians. Nunca te deixarei, não te deixo, não te abandono. Era uma coisa meia louca. Mas para quem gosta, maravilha. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre
Ele caiu para a segunda divisão. Talvez se fosse nós, talvez se fosse você, com uma derrota dessa, você ia desistir. Você ia dizer, cara, eu já fui campeão paulista, eu já fui isso, eu já fui aquilo outro, agora eu perdi. Ah, não dá para começar de novo. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá, os jogadores continuaram jogando, o treinador continuou motivando as pessoas, a torcida não abandonou. Ninguém solta a mão, sabe aquela história? Ninguém solta a mão de ninguém. Sabe, a gente não vai te deixar. E ficou todo mundo motivado. E sabe o que aconteceu? Ele venceu de novo. E hoje está aí, entre os maiores clubes, jogando novamente entre os maiores clubes do nosso país. Cara, você que está me ouvindo, irmão, irmã, você que está me ouvindo, presta atenção. Não é sobre o que você está vivendo agora. É sobre a visão que você está tendo daquilo que você está vivendo agora. Não é sobre o momento que você está vivendo. É sobre com que olhar você está olhando agora. Ontem o Gustavo ministrou uma palavra para nós que foi assim, maravilhosa para a nossa vida. Ele falou sobre 3 tipos de fé. E é verdade. Às vezes nós queremos o Deus que faz. E queremos trabalhar só essa fé, o Deus que faz, o Deus que faz, o Deus que faz. E é essa fé. Mas às vezes nós precisamos estar com a fé do Deus que nos ajuda a fazer. Do Deus que não faz sozinho, mas que nos ajuda a fazer. É um outro nível de fé. Um outro nível de fé. Creio que Deus faz, mas também creio que Deus quer que eu faça. Que eu me levante e vá lá fazer. Tem horas nas nossas vidas que nós precisamos acreditar nisso. Que tem momentos que Deus vai fazer. Isso é ter intimidade com Deus. Mas quando Ele não fizer, eu preciso levantar para fazer. Porque fé de verdade, intimidade com Deus de verdade, é saber que há momentos que eu vou pedir e Deus vai fazer. E há momentos que eu vou pedir e Deus vai dizer assim, vai lá você e faça. Porque há coisas que eu mesmo posso fazer. E quando eu puder fazer, deixa eu dizer para você, Deus não vai fazer. Deus pode no máximo me ajudar a fazer. Hoje eu fiz uma postagem e nessa postagem eu falo sobre isso. Sabe, que muitas vezes nós queremos viver de milagre em milagres. Mas não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. Não é viver de milagres em milagre, de milagre em milagre, milagre em milagre, não. A proposta de Deus para a nossa vida é, quando você não puder fazer, quando não houver mais possibilidades humanas de ser feito, então eu entro com o meu sobrenatural. Isso é ter intimidade com Deus. Não é ficar chorando, reclamando, querendo desistir, querendo voltar atrás, murmurando porque Deus não fez, porque Deus não fez. Sabe por que muitas vezes Deus não fez? Porque era para você ter feito e você ficou deitado na rede esperando que Deus fizesse. E era hora de você fazer. Dá uma olhada. O Espírito Santo pede para eu dizer isso para você aqui agora, nesse momento. Dá uma olhada para os lados. Olha para a direita, olha para a esquerda. Dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para frente. Olha para cima, olha para baixo. Vê se Deus não está colocando algo nas tuas mãos que é para você fazer e você está esperando, deitado na rede, esperando que Deus faça, e Deus está dizendo assim, está aí na tua mão, pega e faz.
Pega e faz. Deus não vai plantar a semente, Deus vai te dar a semente para você sair e plantar. Não espere colheita se você não plantou. Não espere. Sabe, meus amados, nem era isso que eu tinha para falar. Eu estou com um texto aqui da Bíblia completamente diferente. Eu ia falar outra coisa com você, mas o Espírito Santo me levou a falar isso para você hoje. Pare de querer viver de milagre em milagres. Não vai acontecer. Eu tenho que falar isso para você. Não vai acontecer. Ninguém vive de milagre em milagre. Ninguém. Sabe como a gente vive? A gente vive assim. Uma hora eu faço, outra hora Deus faz, outra hora Deus me ajuda a fazer, outra hora Ele diz para mim assim, deixa que isso aí só um milagre. Aí eu faço para você. Então isso é intimidade com Deus, isso é caminhar com Deus. Isso é continuar fazendo mesmo quando tudo parece que é para parar. Então eu quero que você nessa tarde dê uma olhada para todos, em todos os ângulos daquilo que você está vivendo. Será que você não está chorando? E na verdade já era para você ter enxugado as lágrimas e ter ido fazer aquilo que Deus pediu para você fazer? Será que hoje não seria o momento de você parar de sangrar em quem não tem culpa pelas suas feridas? Será que hoje não é o momento, de você olhar ao redor, olhar nas circunstâncias e dizer assim, está na hora de eu parar de ficar me autocomiserando e levantar e ir novamente, tentar novamente, como ontem foi dito a respeito do profeta Abacuque, que a gente já pregou aqui não sei quantas vezes. Será que não é hora de você parar de ficar olhando para as suas mágoas, para as suas feridas, para as suas derrotas, e ter isso como uma muleta? Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Tem gente hoje que não faz mais nada, que não tenta mais nada, que não vai mais para a luta, porque ele encontrou uma desculpa de dizer, lá eu perdi, lá atrás me enganaram. Tem alguém aqui pedindo oração? Peço oração pela restituição financeira de Marcos Welber Martins Pinheiro, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Sim, vamos orar sim, mas eu tenho certeza que se o Martins, o Elber confirmar em Deus, se firmar em Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque sabe o que Deus espera muitas vezes da nossa vida? É que a gente dê o primeiro passo. Hoje a minha palavra para você é, não importa em que circunstâncias você está vivendo, dê o primeiro passo, só assim você vai sair dela. Só assim você vai sair dela. Tem um videozinho que está aí no TikTok, eu acho que eu até acabei no Reels, eu não lembro mais direito, mas eu acho que eu até coloquei ele no meus stories aí. Uma onça está na beira do rio, ela está na beira do rio tomando água, e ela está ali distraída tomando a água,
de cabeça baixa, lambendo a água, tomando a água. Daqui a pouco vem um jacaré, crocodilo, um jacaré, eu não sei. Ele vem e avança nela, pega ela de surpresa, avança e agarra e traz ela para dentro da água. Porque é onde o jacaré tem mais força. Porque é onde o jacaré tem mais poder. E ele traz ela para dentro da água. Quando eu olhei aquilo, eu sou meio sentimental para essas coisas, para animal, principalmente para animais. Eu não gosto de ver vídeo onde eles estão sofrendo. Eu sou meio chatinho para isso aí. Eu quase passei. Falei, ai, é mais um daqueles vídeos tristes. Mas por algum motivo eu resisti. E vi que a onça lutou contra o jacaré. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Ela sai com o jacaré na boca. Então, o que isso me ensinou? O que isso me ensinou? É que depende dos olhos. Depende de como eu estou vendo a situação. Se eu disser, está tudo perdido, e deitar no chão e me autocomiserar, está tudo perdido. Mas se eu disser não, ainda não chegou ao fim. Deus ainda pode mudar o quadro dessa situação. A história pode ser contada de uma outra forma. Então, tenho certeza, Deus pode sim mudar a tua história. Amém? Então eu quero orar com você agora. Quero orar por essas pessoas que Sidneia Ferreira está pedindo. Quero orar por você que ouviu essa palavra e talvez você esteja nessa situação, olhando e dizendo, aqui é só o fundo do poço. Mas como diz aí os filósofos da internet, o fundo do poço pode ser o lugar que vai te impulsionar a subir. Sabe, tem uma historinha, uma ilustração que conta que várias rãs foram jogadas dentro de um poço. E tinha uma lama e elas começaram a afundar. Mas uma delas decidiu que ela não ia afundar. E o que ela fez? Ela começou a se debater. E aquela lama ela foi engrossando. Até que ela conseguiu sustentação para se apoiar e pular para fora do poço. Eu oro agora com você, dizendo para você, não desista. Há um outro olhar. Há um outro olhar para a situação que você está vivendo. Em Deus há uma outra visão. Em Deus há um outro olhar para esse momento. E esse momento não é de fim. Esse momento é de recomeço. Olhe como Deus olha. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um olhar diferente para nós. Nós estávamos perdidos. Quem nos queria? Quem poderia querer um povo pecador, negligente, indiferente? Mas o Senhor nos olhou por um outro olhar. E a tua palavra diz que o Senhor nos amou. Nos amou de uma forma tão extraordinária que quer estar conosco em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Pai, que nós possamos ter esse outro olhar para a vida. Quando nós estivermos desanimados, querendo parar,
querendo voltar atrás, quando, Senhor, estivermos sangrando as nossas feridas, quando nós estivermos magoados com os nossos traumas, com a nossa saúde emocional abalada, nós possamos ter um outro olhar. Que ao invés, Senhor, de sangrar em quem não tem culpa, nós possamos, diferente disso, abraçar e dizer: eu passei por isso e fui curado, e eu estou aqui para te ajudar a curar. Estou aqui para te ajudar a ser curado também. Pai, obrigado por cada vida que aqui esteve comigo e que vai nos ouvir no outro tempo, para a glória do teu nome. Amém e amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, minha linda. Que Deus abençoe vocês poderosamente, que vocês tenham um dia assim abençoadíssimo, cheio da paz e da alegria de Deus. E lembre-se disso, não. Há um outro olhar para a situação que você está passando. E o olhar que tem para essa situação é o olhar vindo de Deus. E o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Amém? Termino essa fala dizendo isso. O melhor de Deus ainda está por vir. Não é por vista, é por fé. Amém? Vamos lá fazer nosso print. Isso, o pessoal é lindo demais, já encheu de coração, já ficou linda a tela. Deus abençoe vocês. Uma quinta-feira, um término de quinta-feira poderosíssimo para vocês, em nome de Jesus. Passa essa live para um monte de gente. Teve gente que não conseguiu assistir hoje. Passa lá, vamos levar esse novo olhar para quem está precisando nesse momento, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo vocês de paixão. Tchau, tchau.